Paz do Senhor Jesus, boa noite, você que já está aí. Sempre juntos nós compartilharmos a palavra do Senhor, aprendemos que a palavra do Senhor é vida. Abra sua Bíblia aí, em Efésios. Nós vamos continuar. Na quinta-feira passada, nós falamos aqui sobre relacionamento com Deus. E hoje nós vamos ver no capítulo 2, Efésios 2, versículos 1 ao 7. Nós vamos ver aqui dois tipos de obras. A obra do pecado contra nós e a obra de Deus por nós. Nesses 7 versículos aqui nós encontramos essas duas obras. Efésios capítulo 2, versículos de 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Feche seus olhos, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, Senhor, por mais um dia, que a tua misericórdia se renovou em nossa vida, Pai. Te louvamos pela tua graça manifestada em nós através do Senhor Jesus. Te agradecemos, ó Deus, pela vida e abundância que nos concede em Cristo. Te louvamos, ó Senhor amado, pela oportunidade e pelo privilégio de podermos servir ao Senhor, de estarmos na tua presença, de andarmos na tua presença, de vivermos na tua presença, Senhor. Te bendizemos, ó Deus. Pai amado, te agradecemos, ó Deus, porque embora o mundo esteja em isolamento, o Senhor não está isolado. O Senhor não está em isolamento, Senhor. O Senhor está atuando, operando no meio do teu povo, Senhor. Te louvamos por isso, Pai, assim como tu vais operar esta noite aqui, Senhor. Não é uma noite comum, não é um encontro comum, Pai querido, porque o Senhor está presente, Senhor. E a tua palavra aqui, Pai, que foi lida, que vai ser, ó Deus querido, pregada, anunciada esta noite. Fala conosco, Senhor, alimenta-nos com a tua palavra, ó Espírito Santo, vá mostrando, tocando em cada coração agora. Ministra o teu querer, Senhor, e que ao término dessa palavra, ó Deus amado, o Senhor possa te alcançar o teu propósito em cada coração que está aqui, Pai amado. Senhor, não há aqui denominação, não há aqui, Deus querido, nada a não ser, ó Pai, vidas em torno da tua palavra, sedentos e famintos da tua palavra, Senhor. Fala conosco, nós suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, embora o mundo esteja aí separado pelas águas, tem aí os continentes, o mundo ele não é dividido em continentes, o mundo não é dividido em nações. Embora hajam ricos e pobres, o mundo também não está dividido em ricos e pobres. A divisão não é feita em brancos ou negros. A divisão do mundo, o mundo está dividido em doutores e leigos, grandes ou pequenos. Para Deus, e é o que vale, independente da opinião de qualquer um, para Deus o mundo está dividido em 2 grupos: os salvos e os não salvos, os que creem e os que não creem, os que são escravos do pecado
e os que são livres em Cristo. Embora hajam muitas estradas, muitas rodovias pelo mundo afora, só existem dois caminhos. Existem apenas dois destinos em que esses dois caminhos levam: céu e inferno. E o destino final, ele é determinado por duas obras. Só existem dois caminhos, só existem dois destinos, porque só existem duas obras que atuam no ser humano: a obra do pecado contra nós e a obra de Deus por nós. A obra do pecado para destruir e a obra de Deus para construir. A obra do pecado para matar e a obra de Deus para vivificar. E o destino final de cada um vai ser determinado pela ação de uma dessas duas obras. Pois consciente ou inconscientemente, a humanidade caminha para um desses dois destinos. E aqui cabe uma pergunta: para qual desses destinos você está caminhando hoje? Sob influência de quais dessas duas obras que eu citei que você está vivendo? E é sobre isso que eu gostaria de conversar com você essa noite. Falar sobre essas duas obras que o apóstolo Paulo deixa aqui de forma bem clara para nós. Primeiro, quero falar com você sobre a obra do pecado contra nós. A ação, o resultado dessa ação no ser humano. O que o pecado traz em sua bagagem e despeja sobre o ser humano? Qual o objetivo? E em segundo, a obra de Deus por nós. Em segundo, não por estar em segundo plano. Qual é a obra do pecado contra nós? Primeiro, versículo 1 diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos. Mortos onde? Nos vossos delitos e pecados, ou em vossas transgressões, conforme estiver na sua tradução. Primeira obra do pecado, primeira coisa que o pecado traz, primeiro objetivo do pecado é matar. A obra do pecado contra nós traz morte. O pecado mata. É por isso que não devemos facilitar, não devemos flertar com o pecado. A Bíblia diz para fugir. Porque pela nossa força, no nosso braço, nós não podemos com o pecado. E Deus não nos reveste de poder para ficarmos flertando com o pecado. É para fugirmos de toda a aparência do mal. Romanos 6, 23, parte A, diz que o salário do pecado é a morte. Lá em João 10, versículo 10, parte A, diz que o ladrão vem para roubar, matar e destruir. O ladrão citado por Jesus aqui no texto é o diabo, Satanás, a antiga serpente. E a arma que ele usa para causar esses danos, esses três danos citados por Jesus aqui, o roubo, a morte e a destruição, é o pecado. A ferramenta do diabo é o pecado. E ele insere essa ferramenta através da enganação, da mentira. Porque o que ele sabe fazer, ele é o pai da mentira. Não há verdade nele. E todos aqueles que flertam com o pecado, que se submetem ao pecado, se tornam escravos do pecado. A morte que Paulo fala aqui, estando vós mortos em vossos delitos e pecado. A morte a qual Paulo está se referindo aqui é a morte espiritual. O que causa a morte espiritual? Ela torna a pessoa impossibilitada. A pessoa fica totalmente impotente de entender e apreciar as coisas de Deus. A pessoa se torna um inimigo de Deus. Não possui vida espiritual. E quem não possui vida espiritual, e uma vez que essa vida ela é proporcionada apenas por Cristo, em Cristo, quem não tem Jesus no seu coração está morto espiritualmente.
Assim como uma pessoa morta fisicamente não reage aos estímulos feitos ao seu corpo, uma pessoa espiritual também não reage. Ela não sente, não pode reagir às coisas espirituais. O cadáver não sente fome, não sente sede, não sente frio. E assim uma pessoa morta, uma pessoa que vive do pecado, ela não sente as reações do mundo espiritual no que diz respeito ao lado de Deus, às bênçãos de Deus. Não consegue compreender, não consegue entender, não consegue dimensionar. Suas faculdades espirituais não funcionam e não podem funcionar até que Deus dê vida. Jesus diz na parte B de João 10:10, mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Uma pessoa morta espiritual não pode usufruir dos bens espirituais, das dádivas espirituais, das bênçãos que Deus tem proporcionado até que receba vida em Cristo. Paulo diz, estando vós mortos, mas mortos por quê? Por causa do pecado. O texto responde, em vossos delitos e pecados. E por quê? Por causa da desobediência. Na Bíblia, a morte significa essencialmente separação. Não apenas a morte física, em que causa a separação do corpo do espírito. Tiago 2:26 fala sobre isso, porque assim como o corpo sem espírito está morto. Mas a Bíblia também relata sobre a morte espiritual. Que em termos espirituais é como o espírito separado de Deus. Isaías 59, versículo 2 diz, mas as vossas transgressões, ou as vossas iniquidades, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus deixa bem claro através do profeta Isaías que são os nossos pecados que nos afastam de Deus. Nada pode afastar Deus de nós. Mas o pecado pode nos afastar de Deus, nos distanciar dele. Romanos 3:23 diz que todos pecaram e destituídos, excluídos estão da glória de Deus, da presença de Deus. Portanto, uma pessoa incrédula, uma pessoa que não crê em Jesus, uma pessoa que não tem Jesus no seu coração, uma pessoa que ainda não confessou Jesus no seu coração como Senhor e Salvador da sua vida, ainda não aceitou, é uma pessoa que não está enferma, ela está morta. Eu sei que esse assunto é um assunto que incomoda, é um assunto que ele provoca, às vezes, algumas reações, algumas pessoas não aceitam muito. Mas, meus amados, é um assunto pertinente, é um assunto atual, porque o pecado continua matando, o pecado continua separando o ser humano de Deus, o pecado continua entrando dentro dos templos e arrancando as pessoas lá de dentro, levando-as a cometer pecado. E o que eu quero mostrar para cada vida aqui essa noite, para todos nós, o que a palavra de Deus está dizendo para nós aqui, que o pecado não veio para brincar. Ele não veio para brincar, descontrair e entreter. Não, ele veio para matar, roubar e destruir. Se uma pessoa que não tem Jesus no coração, uma pessoa que vive no pecado, não tem meio termo, tá, irmãos? Eu não aceitei Jesus, mas eu também não vivo no pecado. Não, eu estou com Jesus e estou vivo, ou eu estou no pecado e estou morto. Não tem meio termo. Eu disse no início, tem dois caminhos, e esses dois caminhos não levam a três destinos. Esses dois caminhos não levam a um destino. Esses dois caminhos levam cada um ao seu destino. Quem está andando no caminho de João 14,6, que é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida, vai chegar num destino chamado glória eterna, salvação, vida eterna com Deus. Quem estiver andando no pecado, está escravo do pecado, vai chegar a um destino chamado inferno, e ali vem a terceira morte, que é chamada morte eterna, que aí é a separação eterna de Deus. Uma pessoa morta espiritual é uma pessoa que, embora em vida, na vida física, ela está morta para Deus, mas essa pessoa pode ser não reanimada, mas ressuscitada. Jesus diz, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Jesus estava falando para vivos físicos, nas mortes espirituais. Todos aqueles que vivem no pecado estão mortos, e a única diferença entre o pecador e o outro
não é o tamanho do pecado, é justamente a decomposição. Porque não existe um morto mais morto que o outro. Morto é morto. Não adianta chegar no necrotério e falar, esse aqui está mais morto que esse, porque esse morreu antes. Não, morto está morto. A diferença está na decomposição. E o que eu quero dizer com isso? Que a diferença entre um pecador e outro está na intensidade do pecado. Na intensidade da prática do pecado. Quando vive, porque, queridos, o pecado ele vai crescendo a vida da pessoa. Uma pessoa pecadora pode se tornar uma pessoa iníqua. E uma pessoa que vive na iniquidade é uma pessoa que peca por prazer. Tem prazer no mal que faz. Seja contra outro ou contra si mesmo. O que significa isso quando Paulo fala, vós estando mortos em vossos delitos e pecados? Significa, querido, que o mundo ele é um grande cemitério, cheio de pessoas que, mesmo embora vivas fisicamente, estão mortas espiritualmente. Deus não olha lá da glória dele e vê rico e pobre, vê doutor e leigo, vê branco e negro, não. Deus olha lá de cima e vê quem está vivo para ele e quem está morto para ele. Deus olha lá de cima e vê aqueles que vivem para Deus e aqueles que vivem para o pecado. E uma pessoa que está morta em seus delitos e pecados, ela está do lado oposto de Deus. Está caminhando naquele destino que vai desembocar na morte eterna. As suas atitudes, a sua vida, as suas práticas estão dizendo para você que você está vivo ou você está morto espiritualmente. Mas tem uma segunda obra do pecado contra a humanidade: a desobediência. Observe o que Paulo fala no versículo 2, na parte A do versículo 3. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora. A desobediência à vontade de Deus foi o início, o começo da morte espiritual do homem. Lá no Éden, em Gênesis 2,19, o Senhor disse para Adão: de toda árvore do jardim, todo fruto das árvores do jardim você pode comer, mas do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não pode comer, porque no dia que você comer dela, você morre. Certamente você morrerá. Gênesis 2,19. Mas lá em Gênesis 3, versículo 4, imagino que ela tinha acabado de arrumar a casa, não sei, e resolveu conversar logo com a serpente. E a serpente disse: é certo que você não vai morrer. Entre o que Deus falou e o que a serpente falou, tanto Eva quanto Adão ficaram com o que a serpente falou, porque acabaram os dois comendo do fruto. E porque creram em uma mentira, tomando-a como verdade, Adão e Eva pecaram e experimentaram a morte espiritual de imediato. Porque o pecado traz separação entre nós e Deus. E, consequentemente, posteriormente, eles experimentaram a morte física. Existem três coisas que estimulam o ser humano a desobedecer a Deus: o mundo, o diabo e a carne. De que forma que o mundo estimula o ser humano a desobedecer a Deus? O mundo faz pressão sobre a pessoa para que ela viva em conformidade a Ele, com Ele. Tanto que Paulo fala em Romanos 12:2 o seguinte: não vos conformeis com este mundo. O que Paulo está falando? Não assumam a forma do mundo. Para você entender melhor, quando uma dona de casa ela prepara um bolo, a massa do bolo, ela vai decidir como que ela quer aquele bolo. Se ela quer um bolo quadrado, tabuleiro tradicional, ela bota aquele tabuleiro ali, quadrado ou retangular, e aquela massa vai colocada, conformada ali dentro, e vai para o forno
e vai sair um bolo retangular. Se ela quiser um bolo redondo, ela coloca na forma redonda e a massa vai obedecer exatamente os limites determinados por aquela forma. E é assim que o mundo age. Ele puxa a pessoa, ele estimula a pessoa a entrar na prática e obedecer os limites determinados pelo mundo, limites de pecado, de destruição. E a pessoa vive conformada àquilo. Aí entra tantas coisas, as drogas, os vícios, tantas coisas. E quantas pessoas estão prisioneiras dessas coisas, pornografia, adultério, tanta coisa. Tanto que Paulo fala, e eu disse que quero repetir, não vos conformeis com este mundo, com as coisas deste mundo. Portanto, irmãos, consciente e conscientemente os incrédulos são controlados. Uma pessoa que não tem Cristo é controlada pelos valores do mundo. O Deus desse século, principalmente, é mamon, é o dinheiro. Essa pandemia foi uma pisada no freio. E incrível, queridos, que de tudo o ser humano tenta transformar em comércio. Tem até autores evangélicos escrevendo Deus e a pandemia. Isso foi lançado um livro recentemente aí sobre isso. E você vai ganhar dinheiro. Não tem novidade nisso, está na Bíblia. Está tudo aqui dentro. E assim muitas pessoas têm cedido à vontade do mundo, ao estímulo do mundo. Mas segundo, o diabo. Quem é o diabo? É o espírito que agora atua nos filhos da desobediência. O diabo tem agido através de seus demônios, seus lacaios, e o poder que ele tem sobre o sistema deste mundo. O próprio Jesus, lá em João 12, 31, diz: chegou o momento de este mundo ser julgado, e agora o seu príncipe será expulso. Quem é o príncipe deste mundo? Não é Jesus não, irmãos. Jesus é o príncipe da paz. O príncipe deste mundo é o diabo. E já está marcado o julgamento dele, ele já está condenado. E muitas pessoas ainda insistem em segui-lo. Não, eu não sigo o diabo. Se você não segue Jesus, você está seguindo o diabo. Eu disse, na vida, no mundo espiritual é o que vale, porque o mundo físico ele passa. O mundo físico passa. No mundo espiritual o que vale é essa regra. Não tem ponto neutro, não tem meio termo. O desejo do diabo, queridos, é que todos sejam desobedientes a Deus, assim como ele foi. E é. Um dos principais instrumentos do diabo é a mentira. A mentira, ela é uma ferramenta poderosa na mão do diabo para levar o ser humano a desobedecer a Deus. E muitos crentes têm se tornado desobedientes porque têm contado mentira, vivido mentira. Ele é o pai da mentira. Jesus disse lá em João 8,44. E querido, se eu conto mentira, eu sou filho do diabo. Quem conta mentira não é filho de Deus. Contar uma mentira e viver uma mentira é a mesma coisa. Você quer ver só uma coisa interessante? Que irrita, infelizmente. Quantos crentes estão aí sem ter necessidade, usando esse benefício do governo? Quando muitos que têm necessidade estão, quem sabe, agora passando necessidade lá. Isso é mentira, isso é roubo, está errado. Filho do diabo, por quê? Porque está vivendo uma mentira. Dói ouvir isso. Mas, irmãos, isso é verdade. Não tem esse mundo fantasioso na igreja. Nós temos que seguir o que está na palavra. Não tem meio termo. Quando uma pessoa crê em uma mentira e a coloca em prática essa mentira, ela se torna desobediente a Deus e filha do diabo. E o terceiro estimulante aqui à desobediência é a carne. Quando Paulo fala da carne aqui, não está falando do corpo físico, não. Carne diz respeito à natureza decaída, com a qual não nascemos. Tanto que esse corpo, quem estiver em vida aqui quando Jesus voltar,
estiver salvo, vai ter o corpo transformado, porque este corpo não entra na glória de Deus, porque ele já está decaído, a natureza da carne está decaída. O corpo e a mente nos faz desobedecer a Deus. A Bíblia refere-se à natureza pecaminosa como a carne. Quando fala carne, está falando o seguinte: a natureza pecaminosa. Portanto, uma pessoa desobediente a Deus é uma pessoa controlada pelo mundo, pelo diabo e pela carne. Controlada por essas três coisas: mundo, diabo e carne. A primeira obra do pecado contra nós é a morte. Segunda obra é a desobediência. A terceira é a condenação. Aqui na parte bem cedo do versículo 3, olha o que diz aqui: segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. E éramos por natureza filhos da ira, como os demais. Por natureza, irmãos, todo ser humano é filho da ira. E por suas obras, filho da desobediência. Ou seja, o ser humano já nasce do pecado como filho da desobediência. E quando ele cresce, e se ele não tem um encontro com Jesus, as obras dele de pecado o torna filho da desobediência. Uma pessoa que não crê em Cristo já está condenada. Jesus diz isso lá em João 3,18. Quem crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado. A sentença já foi declarada, mas Deus, em sua misericórdia, está adiando a execução dessa sentença. Por quê, querido? Por causa do amor dele, por mim, por você, pela humanidade. E Deus espera que cada um possa fugir desse estado de condenação. Fugir da aparência do mal. Escapar da morte, da desobediência e da condenação. Por quê? Porque é uma saída. Porque se existe a obra do pecado contra nós, existe a obra de Deus por nós, em nosso favor. O que Deus fez por nós, o que Deus tem feito por nós. Observe como que Paulo inicia o versículo 4. Versículo 4 começa assim: mas Deus, vírgula. Esse mas Deus está dizendo o seguinte: Paulo vai mudar o assunto. Ele vai mudar a direção do assunto. Ele vinha falando sobre a destruição do pecado, que o pecado havia feito, que ele, embora ele use aqui o verbo do passado, mas isso tem sido presente na vida de muitas pessoas. Ele fala, mas Deus. E que diferença essas duas palavras fazem? Mas Deus. E isso nos leva à segunda obra, que é a obra de Deus por nós. Aqui no versículo 4 diz: mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou. Então a primeira obra de Deus pelo ser humano, seja ele rico, pobre, branco, negro, doutor, leigo, a primeira obra de Deus pelo ser humano é: ele nos amou, o amor dele. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor, a primeira obra de Deus pela sua vida é o amor dele derramado por você, manifestado por você, primeiro enviando o Filho dele. Segundo, o Senhor Jesus morrendo na cruz do Calvário, assumindo a minha e a sua culpa. Isso é amor. Quando esse amor é relacionado aos pecadores, ele se transforma em misericórdia e graça. O amor do Senhor, direcionado até nós, ele veio de duas formas: misericórdia e graça. A misericórdia de Deus trouxe Jesus a este mundo, e a graça de Deus levou Jesus à cruz. E pela graça nós somos salvos, pela graça nós somos libertos das garras do domínio do diabo, do pecado, da morte que o pecado traz, da morte espiritual, da desobediência, da condenação. A graça de Deus nos proporciona isso, porque o amor de Deus se manifestou a nós. Deus é rico em graça e misericórdia.
E essas riquezas possibilitam salvação a qualquer pecador. Em sua misericórdia, preste atenção nisso, em sua misericórdia, Deus deixa de nos dar o que merecemos. No entanto, em sua graça, Deus nos dá aquilo que nós não merecemos. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Pela misericórdia dele, ele não nos dá o que merecemos. Como pecadores, o que nós merecemos, irmãos. Mas pela graça dele, ele nos dá o que nós não merecemos. E tudo isso é possível por causa da morte de Cristo na cruz do Calvário. E foi no Calvário que Deus provou o ódio dele pelo pecado e o amor pelos pecadores. Romanos 5, versículo 8 diz: mas Deus prova seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Por isso que você não pode deixar de ouvir uma palavra como essa. Você não pode tapar os ouvidos a uma mensagem como essa. Você não pode dizer não ao que está escrito aqui em Efésios 2, do versículo de 1 a 7. É o amor de Deus manifestado. É Deus vindo ao nosso resgate. Você tem que parar neste momento e analisar o que você tem feito da sua vida. O que você tem feito da sua vida de te colocar em um desses dois caminhos. E o caminho que você está trilhando vai te levar ao destino eterno, a um lugar do qual não tem saída. Se você está trilhando o caminho do Senhor, o caminho da salvação, o caminho da retidão, o caminho da santidade, o caminho daqueles que vivem na presença de Deus, você está caminhando para a glória eterna. Louvado seja o nome do Senhor, continue nele, não negocie. Mas se o seu caminho, sua conduta está te colocando no caminho da perdição, eu te conclamo esta noite em nome do Senhor Jesus: repense. Refaça a sua rota esta noite. Entregue a sua vida ao Senhor e diga: Senhor, recalcula a rota do meu GPS espiritual. Eu quero que o meu destino final esteja escrito glória eterna. Jesus pode fazer isso por você. Ah, pastor, mas eu pequei, eu tenho vivido, não importa. Jesus não está aqui para te condenar, Jesus não está aqui para te acusar, Ele está aqui para te salvar, porque Ele te ama. O amor dele pode fazer isso, porque o amor dele se manifestou em misericórdia e graça pela nossa vida. Mas se a primeira obra de Deus por nós é a manifestação do seu amor, a segunda obra de Deus por nós é que Ele nos vivificou, Ele nos vivifica. Versículo 5 diz assim: estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Irmãos, Deus nos tirou de uma sepultura espiritual, e Deus tem tirado mortos de uma sepultura espiritual. Pessoas que estavam aprisionadas pelo pecado estão correndo para o Senhor Jesus. E eu te conclamo esta noite, eu te convido esta noite: corra para o Senhor Jesus. Clame por Ele agora, grite por Ele agora, que Ele vai estender o braço até você e vai te arrancar dessa sepultura espiritual e vai te dar vida e vida em abundância. Quando cremos em Cristo, passamos da morte para a vida. Olha o que diz João 5:24, que Jesus diz aqui: em verdade lhes digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Que maravilha, que glória maravilhosa. É o que Jesus tem para você. É o que está te aguardando. Recebemos vida nova em Cristo. Se a parte A de Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte, a parte B diz que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus. Mas mais, terceiro, primeira obra de Deus por nós é o amor, manifestação do amor. Segunda obra de Deus que Deus fez por nós, Ele nos vivificou, nos ressuscitou espiritualmente. E a terceira obra, Ele nos exaltou. Ele pega o pecador humilhado pelo pecado e o exalta em Cristo Jesus. Verso 6 diz assim: e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nos exaltou. Nós estamos em Cristo espiritualmente assentado com Ele nas regiões celestiais.
Você não é qualquer um, você não é uma pessoa comum, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Valorize-se, valorize sua vida. Você não está sentado num banco em uma praça, você não está sentado em um canto esquecido na vida, você está sentado nas regiões celestiais com Jesus, porque o mesmo que te vivificou, te exaltou em Cristo Jesus. Você vive nele, por ele, e foi exaltado pelo Pai, na pessoa do Filho. Glorifique o nome do Senhor todos os dias, agradeça a Deus por isso. Irmãos, está chegando a hora, queridos, está chegando a hora em que nós vamos estar na glória com o Senhor eternamente, usufruindo de tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, e você vai poder vê-lo como Ele é. Mas enquanto esse dia não chega, continuamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, acima de todo pecado, todo principado e potestade. Deus não apenas nos ressuscitou, não apenas nos deu vida, mas Ele nos exaltou. Quando fomos ressuscitados por Deus, irmãos, não fomos abandonados no cemitério do mundo, não. Ele nos puxou para Ele. Ele nos fez seus filhos. Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Irmão, isso não é qualquer coisa não, querido. Isso não é qualquer coisa não. Ser chamado filho de Deus, ser transformado em um filho de Deus. 2 Coríntios 5,17 diz que nós somos transformados em nova criatura. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Deus nos deu vida, mas nos deu também o privilégio de sermos chamados filhos dele, nova criatura. E uma vez unidos com Cristo, também somos exaltados com Ele e compartilhamos de seu trono nos lugares celestiais. Em termos físicos, estamos na terra, mas em termos espirituais, estamos nas regiões celestiais com Jesus. É o que diz a palavra. Não é o que o pastor de volta está falando, é o que diz a palavra. Assim como Lázaro, irmãos, tenta imaginar a cena. Assim como Lázaro, nós também fomos chamados do túmulo. A diferença é que fomos chamados do túmulo espiritual, para nos assentar e desfrutar da comunhão com Jesus. Se você for ali em João capítulo 12, você vai ver que logo depois que Lázaro é ressuscitado ali em João capítulo 11, lá no capítulo 12, salvo engano, você vai ver Jesus ali na casa de Lázaro, assentado à mesa com Maria, Marta e aquele que estava morto, Lázaro. Pegando essa cena e transportando para o mundo espiritual, é isso que o texto está dizendo quando fala em nos exaltar em Cristo Jesus. Jesus nos chamou do túmulo espiritual, da morte para a vida, e se assenta na mesa conosco. Ele tem comunhão conosco. Ele quer ter comunhão com você todos os dias. Assim como foi jantar com Lázaro após ressuscitá-lo, o Senhor está conosco, tem comunhão conosco. E vamos assentar na mesa do Cordeiro, na glória eterna, para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E quarta obra de Deus por nós: nos amou, nos vivificou, nos exaltou. Ele nos guarda. Ele nos guarda para um tempo precioso. Olha o que diz o verso 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Séculos vindouros aqui não é o século 22, o século 23, o 24, o 25, eu não sei até quando vai. Não é isso que ele está falando. Quando fala séculos vindouros, está falando da eternidade, da glória eterna. A igreja glorificada, a igreja militante hoje, no século de hoje, nesse mundo hoje, será a igreja triunfante no século vindouro, na glória eterna. Então, Paulo está dizendo o seguinte, que Deus manifestou o amor dele por nós, nos ressuscitou espiritualmente, nos exaltou em Cristo e Ele nos guarda. Embora aqui neste mundo ainda, nós estamos guardados por Deus, reservados por Ele,
escondidos nele, para o tempo eterno, para a glória eterna. Quando Jesus vier buscar a igreja, estaremos com ele. E olha só o que Paulo fala aqui, para mostrar nos séculos vindouros. Paulo está falando o seguinte, deixa eu parafrasear para você aqui, para mostrar para a igreja vencedora, a igreja que vai perseverar, a igreja que não vai negociar, a igreja que não vai se macular, a igreja que não vai se manchar no mundo, no pecado, a igreja que vai permanecer santa, transparente, perseverante, santificada na palavra, lavada na palavra. A esta igreja, nos séculos vindouros, ou seja, na eternidade, Deus vai mostrar para nós aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu. Deus tem isso para a igreja dele. Louvado seja o nome do Senhor. Aí você me pergunta, Senhor, o que o Senhor viu em mim, Senhor, para me dar tudo isso? Irmão, Deus não viu nada em mim de bom para me dar tudo isso, mas Ele viu nele mesmo o amor dele. Você vai perder tudo isso? Sério mesmo? Você vai deixar que o pecado seja mais forte do que Jesus na sua vida, do que a palavra de Deus na sua vida? Tem certeza que você pretende perder tudo isso? Perder a alegria, o privilégio de sentir o amor de Deus, ser vivificado por Ele, exaltado em Cristo, e ter a garantia de estar escondido nele, guardado por Ele. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A igreja, você descansa na sombra de Deus, não é na sombra de uma marquise, não é na sombra de uma árvore, não. Você descansa na sombra do Onipotente, nas asas do Onipotente. E um dia Ele vai te recolher, Ele vai nos recolher e vai nos levar para a glória. Ele vai assim: agora se preparem, porque vocês vão ver. Se preparem, porque eu tenho para mostrar para vocês. Sério que você pretende perder isso? Eu concluo dizendo o seguinte: o pecado opera contra nós. Deus, no entanto, opera por nós. Mas a grande dádiva da salvação é apenas o começo. A salvação é só o começo, irmãos. É só o começo. Sabe por quê? Porque depois de Deus trabalhar por nós, que foi nos salvar, Deus começou a trabalhar em nós e depois Ele vai trabalhar através de nós. É assim que Ele faz. São 3 estágios da obra de Deus. Primeiro, trabalha por nós, nos salva. Segundo, trabalha em nós, nos prepara, nos capacita, nos enrobustece na palavra, no Espírito, no poder da palavra, no poder do Espírito. E depois que estamos prontos, preparados, Ele trabalha através de nós para atingir outros, ganhar outros. Eu encerro repetindo a pergunta que fiz no início. Tem 2 caminhos, 2 destinos. Qual deles é o seu? Sobre a influência de quais dessas 2 obras você está vivendo? Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos, a orarmos. Em nome de Jesus. Creia, independente da sua situação, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, conforme o poder dele que opera em nós. Efésios 3:20. É a palavra. Você crê? Você crê? Responda. Você crê? Então ore. Vamos orar. Feche os seus olhos agora. Acredite. Você pode estar dizendo: mas eu não tenho força. Apenas creia. Jesus vai trabalhar com você. É na força dele que você vence. Não é na sua força. Vamos orar. Senhor, louvado seja o teu nome. Exaltado seja o teu nome, Senhor, porque se de um lado o pecado opera para nos destruir, para nos matar, nos saquear, por outro lado o Senhor opera para nos dar vida e vida em abundância. Te louvamos, Senhor, por essa maravilhosa sequência aqui na tua palavra. O Senhor manifesta o seu amor por nós, nos vivifica, nos salvando, nos exalta em Cristo e nos guarda, nos preserva para a glória eterna. Pai, eu não conheço quem está do outro lado, não sei quem está do outro lado, pode até ser pessoas conhecidas, mas não sei o que está se passando em cada coração, mas o Senhor sabe.
E se alguma vida agora, Pai, está nessa condição, Pai amado, sofrendo a influência da obra do pecado, obra destruidora, eu repreendo agora em nome de Jesus essa obra. Eu declaro vida e vida em abundância sobre essa pessoa agora, Senhor. Nesta vida agora, Senhor. Entra com vida agora, Pai. Entra com salvação agora, Deus, em nome de Jesus. Derrama a tua graça agora, Deus. Essa pessoa, quem sabe, está sem força para lutar. Quem sabe está agora chorando, desesperada. Eu te clamo agora, Jesus. Lute por ela, Senhor. Quem sabe foi alguém que já sentiu a alegria da salvação, mas hoje vive a tristeza do pecado. Torna da alegria da salvação, Pai. Assim como Davi orou um dia, Senhor. E ele alcançou, essa vida também pode alcançar. Toma nas suas mãos, Pai. Aqueles que estão andando em retidão, aqueles que estão firmes no Senhor, ó Pai. Ali, Pai, no caminho da santidade, Senhor. Mantenha-os assim, Senhor. Fortaleça cada vez mais. Mantenha firme a tua igreja, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai, por este momento. E que possamos pensar a cada dia, Pai, que só existem esses dois caminhos. E temos que vigiar e orar para estarmos sempre no caminho reto, no caminho certo, no caminho que está descrito em João 14,6. E esse caminho é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. E Jesus é nosso Senhor e Salvador. Louvado seja o teu nome, em nome dele que eu oro, Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Obrigado por ter entrado mais uma vez. Você que tem perseverado, nos ajudado aí, mantendo esse momento. Que Deus te abençoe. Você possa meditar nessa palavra. E eu quero convidar você, continuar convidando você. Continue insistindo as pessoas a assinarem, entrar lá no canal da IEVM, no YouTube, tá, gente? Nós vamos chegar a 1000 assinaturas. É o nosso projeto. E como eu disse, eu estou falando, nós já estamos nos preparando para estar, quando voltarmos, sair dessa pandemia que ela vai passar, nós vamos estar transmitindo nossos cultos ao vivo. Nós estamos preparando, vendo aparelho, equipamentos para estarmos adquirindo para isso aí. Então, em nome de Jesus, o objetivo é alcançar o máximo de pessoas possível. Eu te espero no domingo às 18 horas na EBD. Que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus. Amém.